Mateus 22, 28 ao 32, que diz assim: Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. Bem, amados, no contexto aqui, a gente consegue perceber os saduceus tentando pegar Jesus, tentando experimentar Jesus, assim como anteriormente havia acontecido, se não me falha a memória, com os fariseus também, querendo pegar Jesus em alguma coisa. Então aqui, a partir do versículo 23, do capítulo 22, a gente percebe aqui os saduceus se chegando até Jesus e para querer tirar algo dele, algum erro dele. Mas o mais interessante é que, ao contar a história, eles chegam para Jesus relatando a história, Jesus falando sobre uma mulher que havia sido esposa de 7 homens da mesma família. E a suposta dúvida deles era de que na ressurreição de quem ela seria esposa. E, no meu entender, essa dúvida era uma dúvida, digamos, carnal, era uma dúvida terrena. Porque a resposta de Jesus demonstra isso. Jesus chega para eles no versículo 29, que é o versículo com o qual eu gostaria de tratar nessa noite. A resposta de Jesus a gente já sabe, fala que eles não conhecem nem as Escrituras e muito menos o poder de Deus. Porque muito provavelmente na mente deles era, bem, se vai haver ressurreição, então, desculpa a expressão, a juventude usa muito, a mente deles bugou, essa expressão que a juventude usa, a mente deles bugou naquele momento. Peraí, então se tem ressurreição, então ela vai ser mulher de quem? Tendo em vista que os 7 dessa história foram esposos dela, cada um no seu período, cada um no seu tempo. E aí Jesus os enquadra, falando que eles estavam errados porque eles não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus, tendo em vista que eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E algo também muito interessante é que, por eles não acreditarem na ressurreição dos mortos e acreditarem apenas no Pentateuco, para eles a Escritura era somente os 5 primeiros livros. Jesus finaliza essa parte, uma outra expressão, claro, uma figura de linguagem. Jesus quebra a perna deles ao citar a palavra que eles acreditavam. Jesus quebrou a perna deles no campo deles, onde eles acreditavam, dizendo, versículo 32,
Diz assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Ora, se eles não acreditavam na ressurreição, e Jesus estava citando aqui o Antigo Testamento para eles, onde eles acreditavam, ali, no Pentateuco, e eles saíram emudecidos desse encontro com Cristo. Mas o que nós queremos tratar nessa noite não é exatamente essa questão com os saduceus. Mas, como eu falei, enfatizando o versículo 29, mais uma vez, diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É aqui que eu quero me prender. Nós, aqui, por exemplo, na Igreja Bíblica Cristã, eu me lembro que quando eu cheguei aqui, eu vim em busca daquilo que eu senti falta em outros lugares, que foi a exposição fiel da palavra do Senhor. Na verdade, eu não vim para cá, vou usar esse termo, o Senhor me trouxe, tá? Foi de fato o que aconteceu. Nunca, só repetindo o que eu já falei algumas vezes para os irmãos, nunca passou pela minha cabeça congregar aqui. Apesar de já conhecer o pastor Alan na época, eu já tinha vindo 1 ou 2 vezes ministrar aqui a convite dele, né? Pelo menos uma vez eu me lembro, né? Falei 1 ou 2, mas uma vez eu me lembro que eu vim ministrar aqui. E o Senhor me trouxe para cá. E foi o meu período de despertamento, né? Em 2015 o Senhor me fez despertar e em janeiro de 2016 o Senhor me trouxe para cá. E chegando aqui eu me deparo com a palavra. E eu fiquei tão empolgado, sabe? Porque até então eu entendia que eu não havia tido esse encontro com a palavra. E uma coisa que me chamou a atenção, né, uma coisa que aconteceu comigo, foi que eu fiquei assim muito, mas muito feliz. Eu me lembro que em algumas vezes eu saía, quando eu ia embora para casa, né, eu olhava para o céu e falava: Senhor, obrigado pela tua palavra, sabe, feliz da vida, muito obrigado, que de fato, irmãos, eu estava me sentindo alimentado. Porém, irmãos, nessa semana, quando o irmão falou isso, o que saltou aos meus olhos não foi a questão das Escrituras. Embora nós aqui haja um esforço, tá? Eu não posso dizer que a gente é conhecedor, né, exímio conhecedor da palavra, mas uma coisa a gente pode dizer, que há um esforço da nossa parte, dos pastores, para que nós vivamos na fidelidade da palavra. Amém? Há esse esforço, há essa preocupação. Porém, irmãos, uma coisa que aconteceu comigo, é que, diferente dos saduceus, que negligenciavam a palavra, aqui eu aprendi a amar a palavra, né, a desejar a palavra, e eu, quando o Senhor me despertou, já vim com esse desejo pela palavra, que até então eu não possuía, mas eu deixei algo de lado. E esse algo é o final do versículo 29, o poder de Deus. O poder de Deus. E foi isso que o Senhor me chamou a atenção nessa semana. E foi isso que o Senhor começou a ministrar em meu coração nessa semana, quando o irmão citou esse versículo para mim. A única coisa que eu ouvi, ou a única coisa que ficou destacado para mim, não foi a questão de errais não conhecendo as Escrituras, porque há esse esforço aqui, eu louvo a Deus por isso. Mas o que o Senhor falou, começou a ministrar no meu coração nem o poder
de Deus. Nem o poder de Deus. E eu fui pesquisar no grego sobre esse poder. E no grego é dunamis, que tem basicamente como tradução força, poder ou habilidade. Força, poder ou habilidade. Uma outra coisa também que eu pesquisei a respeito de dunamis é que dunamis não é um poder qualquer. A palavra dunamis geralmente se refere a um poder sobrenatural, milagroso, miraculoso, melhor dizendo, ou de obras maravilhosas. E o que o Senhor começou a ministrar ao meu coração foi: Espírito Santo, 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 o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Porque a palavra há o esforço, sim. Eu me lembro que antes de assumir o pastorado, eu estava num emprego que eu não sonhava em sair de lá, irmãos. Se o Senhor permitisse, eu estaria lá até hoje. Era um trabalho que me possibilitava, de forma modesta, suprir as necessidades da minha família. E eu estava satisfeito com aquilo ali. E aí, quando eu saí, ou quando eu fui desligado da empresa, para minha surpresa, eu não esperava, eu me lembro que logo assim que eu assumi o pastorado aqui, eu comecei a fazer um investimento dentro dessa questão. Eu comprei alguns exemplares para me auxiliarem, né, nessa nova empreitada na minha vida. E eu me lembro que eu fiz um investimento alto, inclusive, nesse período, né, até porque tinha algum valor em mãos, então eu aproveitei nesse momento e fiz investimentos, comprei comentários, coisas que pudessem me ajudar nesse momento de pastorado. Só que o que eu não tinha enfatizado, por conta de diversas situações que haviam ocorrido na minha vida, é que, embora houvesse o desejo por mais das Escrituras, não havia mais o desejo pelo poder de Deus. E talvez, isso tenha acontecido com você também. Por isso que eu estou falando isso aqui. Talvez por algum motivo, ou porque a gente não enfatiza isso tanto aqui, isso tenha acontecido com você também. Palavra, escritura, e dicionário bíblico, e comentário bíblico, e Bíblia de estudo, tudo isso é muito bom. Não estou dizendo que é errado. Foi falar disso aqui hoje de manhã também, né? É quase um plágio, né, pastor Geraldo? Mensagem, mas não é não. Sabe, mas o que saltou aos meus olhos e o que tem urgido na minha alma hoje é poder de Deus. E o primeiro ponto, dentro dessa questão sobre o poder de Deus, sobre dunamis, é que, em primeiro lugar, nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos para que nós não tenhamos uma interpretação humana. Os saduceus, muito provavelmente, quando eles foram argumentar com Jesus sobre essa mulher que havia casado com 7 pessoas, eles foram com uma mentalidade estritamente terrestre, humana. Não tem como você atribuir algo espiritual, irmãos. Não tem como você comparar a coisa natural com a espiritual. Não tem como.
Paulo ensina que as coisas do Espírito são discernidas como? Com a carne? Não, pelo Espírito. E por isso nós precisamos desse reavivamento. E por isso nós necessitamos urgentemente do fogo. É uma noite fria, né? Mas nós precisamos ter o nosso coração aquecido. Nós precisamos ter o coração aquecido pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Evangelho não é só letra, mas é poder. É poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Nós precisamos tanto da letra quanto do poder. É isso que o Senhor ministrava ao meu coração. Você precisa buscar também pelo poder. Você buscou o conhecimento intelectual, ok. Mas eu não preciso de nada disso para te usar. O que você precisa é do meu poder. O que você precisa é do poder de Deus. Ainda que você não tenha tido condições de comprar comentários bíblicos, como eu tive. Porque eu fui desligado de uma empresa. Uma Bíblia de estudo, cara. E que você não tem acesso, mas você tem acesso a algo que é gratuito, que é o poder de Deus na sua vida. Eu tenho acesso. Você tem acesso. Nós temos acesso, irmãos. Nós temos acesso. O fogo de Deus faz com que a personalidade do mensageiro e conteúdo de sua mensagem exerça uma atração sobrenatural. Atenção, Júlio, Marcone, Geraldo e todos os demais pregadores aqui presentes. O fogo de Deus nos auxilia, potencializa a mensagem verdadeira que sai dos nossos lábios. O pecador com o coração de rocha não vai ser compungido apenas e somente com a verdade, sem o fogo. É necessário que haja o fogo de Deus, é necessário que haja o poder, dunamis, é necessário que haja, para que haja arrependimento, para que haja quebra de um coração pedregoso, é necessário o fogo de Deus. Veja Pedro, com um discurso só, cheio do fogo de Deus, 3.000 almas, um discurso apenas, 3.000 almas se convertem ao Senhor, compungidos, com as suas entranhas se contorcendo, arrependidos de sua vida pecaminosa. Mas por causa da eloquência de Pedro, não. Pedro não era um erudito como Paulo. Pedro era um pescador, embora soubesse da palavra. Mas não foi por isso. Foi por causa do fogo. Foi por causa do Espírito Santo de Deus. Foi por causa do poder de Deus. E o Senhor tem urgido nesses dias poder de Deus junto com a palavra, com a verdade. É disso que nós estamos precisando. É disso. Esse fogo, esse poder de Deus produz uma santa autoridade que não pode ser imitada por mera habilidade humana. Não pode. Ninguém pode imitar aquilo que Pedro fez. Ninguém pode imitar aquilo que John Wesley e tantos outros na história fizeram se não estiverem cheios do poder de Deus. Eu não posso, mesmo que eu conheça as histórias e deseje, eu não posso se eu não estiver cheio do poder de Deus. Você não pode se você não estiver cheio do poder de Deus. Embora o conhecimento, o treinamento, as experiências sejam importantes, irmãos,
O que nós mais precisamos é da ação transformadora do poder de Deus em nossas vidas. Isso é o que é o mais importante. Seria bobagem nós pensarmos que apenas treinamentos, seminários, conferências e um monte de coisas poderiam ser alternativas para o agir de Deus. Não, Deus não precisa dessas coisas. Ele só precisa de um vaso de barro pronto para ser cheio e transbordar da excelência do seu poder. Nós não necessitamos, amados irmãos, embora seja humanamente importante, sim, mas nós não necessitamos, ou melhor, Deus não precisa de que nós venhamos apresentar um extraordinário poder intelectual. Não, Deus não precisa. Mas nós precisamos de uma extraordinária unção que vem do céu. Nós precisamos, Igreja Bíblica Cristã, nós precisamos, eu preciso, eu necessito, você precisa, você necessita. Nós precisamos desse poder. E precisamos clamar ao Senhor para gerar em nós. Sabe por quê? Porque isso só vem dele, só pode vir dele. Não é gerado por nós, mas é gerado nele, em nós. Eu não posso gerar o desejo de ter fome e sede de Deus. Eu mesmo não posso gerar, mas quem gera isso é o Senhor. E se você não tem, e se eu não tenho, nós precisamos orar e dizer: Senhor, eu preciso te amar mais. De vez em quando a gente canta: quero te amar mais, Senhor. Sabe como é que nós amamos mais ao Senhor? Foi ministrado aqui na quarta-feira. Através da busca a Ele. Você quer um amor genuíno por Ele? Só o Espírito Santo é quem pode gerar. Só Ele. Só o Espírito Santo é quem pode gerar. E de que forma? Quando a gente busca Ele em arrependimento, em santidade, vivendo uma vida de santidade, buscando mais dEle. Quanto mais a gente o conhece, mais a gente quer andar com Ele. Quanto mais nós o conhecemos, mais com Ele queremos parecer. Só que a gente precisa pedir. Nós precisamos pedir. O Espírito é como um fogo em pelo menos, dentre algumas, 3 situações. Ele traz a presença de Deus. Ele gera a paixão de Deus e a pureza de Deus. Presença de Deus, poxa, que é isso? Esse transbordar, será que só o transbordar que gera a presença de Deus? Não. Uma vez que nós estamos em Cristo, Ele não passou a fazer morada em nós? Sim ou não? Então nós já temos a presença de Deus. No entanto, quando há o derramar do poder de Deus, há uma sensibilidade muito maior. É disso. Há uma sensibilidade maior. Você fica com os seus sentidos espirituais, se assim eu posso dizer, mais aguçados. Você pode ouvir a Deus dizendo: olha, não vai por aí. Ou, olha, eu quero dessa forma. Olha, vai lá, fala. Lembra de Filipe? Foi falado aqui nessa manhã, né? Encosta lá no carro. Por quê? Porque ele estava cheio. Ele estava cheio. Se ele fosse apenas morada, poderia ser que ele não tivesse ouvido. Ou se tivesse ouvido, não teria entendido. Ou então, será que é o Senhor mesmo? Mas quando há o transbordar de Deus, irmãos,
A sensibilidade é tão grande com o Senhor, a intimidade é tão grande com Deus, que Deus fala e você ouve e vai fazer. Então, essa presença de Deus, ela fica muito maior na nossa vida, quando o poder de Deus é manifesto em nós e esse poder de Deus se derrama através das nossas vidas. A outra coisa que eu disse é que o Espírito, o derramar do Espírito de Deus pode ser manifesto de 3 maneiras. Eu falei, em primeiro lugar, a presença de Deus. Em segundo lugar, paixão. Como nós acabamos de dizer, é um sentimento que nos impulsiona a amar mais ao Senhor. E, consequentemente, amando mais ao Senhor, segundo a palavra, consequentemente, eu vou amar mais ao próximo. E não apenas o próximo, o meu cônjuge ou os meus irmãos, mas principalmente as almas perdidas. Meu coração vai arder, vai queimar, o seu coração vai arder, vai queimar, não vai precisar de grupo, nem de ministério, para que haja um mover de Deus em direção aos perdidos. Não vai haver, porque o próprio amor ao Senhor vai nos impulsionar a ir. O próprio amor ao Senhor, mesmo sabendo que pode haver prejuízo da nossa própria carne. O mesmo amor que moveu Paulo a dizer, olha, eu trago as marcas de Cristo em mim. Sabe por quê? Porque Paulo, ele estava movido, o combustível de Paulo era esse amor, era essa paixão por Jesus que o impulsionava a ir até as almas perdidas, sem se importar com o prejuízo da sua integridade física. Sabe por quê? Porque ele tinha plena convicção de que a sua alma já estava guardada em Cristo. Então, quando nós estamos cheios do poder de Deus, essa convicção, ela fica aflorada em nós. E a gente vai. Ela fica aflorada em nós, e a gente começa a orar, começa a chorar, começa a gemer e pedir, Senhor, abre aquele coração, Senhor, me dá oportunidade para falar, Senhor, me dá estratégia, coloca a palavra nos meus lábios, ó Senhor, me guia segundo a tua vontade, Pai. De acordo com a necessidade daquela pessoa, Senhor, de acordo com os porquês daquela pessoa, Senhor. Paixão, o poder de Deus gera em nós paixão, em primeiro lugar, por Ele mesmo. Vontade de orar mais, vontade de estar mais perto, vontade de se envolver mais, e logo em seguida pelas almas. Oh, Jesus. E aí a gente prega com ousadia, com intrepidez. E a outra situação que eu falei, do Espírito Santo como fogo, que age de 3 maneiras, ainda dentro da questão do Espírito Santo, pureza. É notório, irmãos, que muitas das vezes, mesmo nós estando em Cristo, vez por outra, quando a mensagem é ministrada, o Espírito Santo revela coisas que ainda há em nós que precisam ser arrancadas. Sim ou não? E aí, quando o poder de Deus vem, quando o fogo de Deus vem, é como se fosse o fogo de um artesão. Ele vem em cima do metal e começa a queimar toda sorte de impurezas. Começa a queimar. Começa a ser refinado. Porque é o que interessa a Deus.
não é aquela massa bruta cheia de impureza. O que interessa a Deus é que, ao terminar aquele processo, ele olhe para aquela peça e veja a sua própria imagem. Então, o poder de Deus, dessa forma, também serve para ir no mais recôndito da nossa alma, na parte mais escondida, onde há coisas incrustadas ainda, que muitas das vezes está oculto aos nossos próprios olhos, ao nosso próprio conhecimento, e faz aquela limpeza. E por isso a gente fica mais sensível ao Senhor. Por isso o nosso amor aumenta pelo Senhor. Por isso o interesse pelos perdidos aumenta. E ir até eles e proclamar o Evangelho aumenta. Porque o pecado, vai embora. Porque a sujeira é totalmente arrancada. Nós precisamos da manifestação do poder de Deus. Algo que já aconteceu comigo, em segundo lugar, diz respeito a esse poder. Por eu já ter vivido algumas experiências, que eu já contei para vocês aqui, eu entendia que o simples fato de estar em Cristo era o suficiente. E é. A Bíblia declara, e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Sim, é. Eu estou em Cristo, eu sou morada dele. Se eu morrer agora, estou na glória com ele. Mas há uma diferença. Há uma diferença há uma diferença entre habitação e manifestação. Há uma diferença. Todo aquele que é nascido de novo é a habitação do Espírito Santo. Mas todo nascido de novo pode buscar pelo derramar do Espírito Santo, assim como aconteceu em Atos. Jesus deu uma ordem para eles: olha, vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, de dunamis. Até que isso aconteça. Eles já não eram morada do Espírito Santo? Sim. E Jesus falou para eles: olha, espere. E eles esperaram, de braços cruzados? Não! Eles esperaram como? Clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, perseverando em oração ao Senhor, pedindo ao Senhor: Senhor, a tua promessa, Senhor. Nós precisamos, ó Deus. É caso de vida ou morte. Nós precisamos, ó Senhor. Irmãos, por mais que eles fossem a habitação de Deus, em face de tudo aquilo que aconteceu, quem sou eu para dizer para inventar qualquer tipo de coisas? Mas se não houvesse o transbordar do Espírito Santo, eu creio que muito do que a gente lê na palavra não teria acontecido. Você vê uma igreja poderosa. Você vê uma igreja vibrante. Você vê uma igreja atuante. Uma igreja que, apesar de ter sido perseguida, não foi parada pelas circunstâncias. Porque eles estavam cheios de amor pelo Senhor. Cheios. Então, a habitação, e eu achava que ser habitação era o suficiente. Mas Deus disse: não, tem mais. Vai em frente, olha a palavra. Tem mais. Conheça o meu poder.
Mergulhe no meu poder, permita ser cheio, transbordar no meu poder. E o mesmo eu digo para você, tem mais. Um dia você recebeu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e ficou feliz e satisfeito. Glória a Deus por isso, porque foi o poder de Deus, sim. Mas tem mais. Tem mais. Tem mais de Deus e o Senhor está nos chamando a mergulhar. O Senhor está nos chamando a transbordar nesse poder, nesses dias. Porque assim como a primeira igreja precisou desse poder, assim nesses dias, que eu creio, abre aspas e fecha aspas, eu creio, sejamos, se não formos os últimos, não a igreja bíblica cristã, mas esse período nosso, nós vamos precisar desse poder. Porque o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. E a operação do erro está muito evidente. O pecado se avolumou de tal maneira. E o inimigo, se é que ele se alimenta dessas coisas e tem ganho força. E o alvo dele quem é? A igreja do Senhor. Mas a palavra do Senhor declara que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas que igreja? A igreja que estiver vivendo no poder de Deus. No poder de Deus. No poder de Deus. Sim, somos morada. Mas Deus quer manifestar o seu poder em cada um de nós. De que forma a gente pode fazer isso? Precisamos preparar o caminho do Senhor, permanecendo puros, obedientes, conscientemente dependentes dele, do Espírito Santo, e sedentos e famintos pelo seu poder e pela sua presença. O Senhor quer encontrar esse desejo em nós, essa fome em nós, essa sede em nós. Terceiro lugar, esse poder que vem do alto, que vem como fogo e potencializa a palavra. Esse poder que é diferente apenas da habitação, é um poder que excede em nós, é um poder que confirma a verdade. Como nós falamos no início. Quanto, por exemplo, Pedro, nós falamos sobre Pedro. Num sermão, 3.000 almas são ganhas para o Senhor. Por quê? Porque não foi Pedro. Pedro só foi o canal que Deus quis usar naquele momento. Quem convenceu aqueles homens não foi a boa oratória de Pedro. Quem convenceu aqueles homens não foi o sermão que Pedro escreveu com todo zelo e com todo cuidado, mas foi o poder do Espírito Santo de Deus, através da vida de Pedro, que estava transbordando do poder de Deus. Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos de 3 a 5, ele diz o seguinte: e eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Olha o que Paulo diz. De poder. Que poder é esse? O poder que veio do alto, o poder que fez Paulo transbordar. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. No poder de Deus. Atos capítulo 4,
Versículos de 31 a 33. Diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Quer ganhar almas? Eu quero. Quer ir até aos perdidos? Eu quero, eu preciso. Então busca. Busca esse poder que vem do alto, porque ele está disponível para mim, está disponível para você. Ele está disponível. Ele está disponível para todo aquele que crê. Será que nós, como aconteceu comigo, melhor, será que você, eu já é notório, né? Não tem desprezado esse poder de Deus? Como eu acabei desprezando. Porque entendia que só a letra, só a palavra era o suficiente. A palavra com o poder. A palavra com o poder de Deus. O poder de Deus com a palavra de Deus. Eu espero que todos estejam me compreendendo. Eu não estou dizendo que a palavra não é o suficiente. Sim, a verdade de Deus está aqui. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu quero deixar isso muito claro. Mas sem o poder de Deus, o pecador não vai ser tocado como deve ser tocado. Principalmente nos nossos dias. Sem esse poder que vem do alto, sem esse renovo do Espírito Santo de Deus que nós tanto precisamos. É como se nós estivéssemos batendo numa bigorna, um material de aço, com um martelo, e nada acontece. Mas com o poder, a palavra se torna um martelo que esmiuça a penha. Tem que ter o poder de Deus. É necessário que haja o poder de Deus. É necessário que haja a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Para que através de nós, outros possam conhecer Jesus. Para que através de nós, outros possam passar a amar a Jesus. Para que através de nós, outros possam ser renovados no Senhor. Como? Como receber esse poder? Ao longo da mensagem nós já falamos. O segredo da manifestação, do derramar do Espírito Santo, na verdade não é um segredo. É orarmos para que isso aconteça. Lucas, capítulo 11, versículo 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ouça uma coisa, para finalizar. O poder de Deus, dunamis, está disponível para a nossa geração, tanto quanto
esteve disponível em todas as outras gerações. Quero confessar aqui algo para vocês. Eu confesso que eu cheguei a pensar que esse poder que eu leio na palavra não estava mais disponível para nós nesses dias. Mas isso é uma mentira do inferno. Assim. É só a gente buscar. Está disponível sim. Mesmo nesses dias onde a gente vê tanta coisa, onde a gente entende que é muito fácil a gente errar o alvo, mesmo nesses dias. Jesus, ele falou que ele iria para o Pai e não nos deixaria órfãos. Deixaria o Consolador, o Espírito da verdade. E ele sabia e sabe o quão necessário seria para nós em dias como hoje, como esses que a gente está vivendo, com o mundo do jeito que está. O quão necessário seria o derramar, o despejar desse poder sobre a sua igreja. Então, se você chegou a pensar como eu pensei, em algum momento da minha vida, em algum período, arrependa-se. Arrependa-se porque, muito provavelmente, você até conhece um pouco da Escritura, mas estava negligenciando esse poder de Deus, que Ele pode derramar sobre nós. E ao utilizarmos as Escrituras, e não apenas para pregar, mas também para ter revelação na hora da leitura. Eu já ouvi relatos, por exemplo, de que pessoas estavam lendo e parecia que as letras estavam vivas. E elas estão vivas. Porque a palavra do Senhor se renova a cada dia. Então tem muita revelação de Deus. E muitas das vezes a gente não tem revelação de Deus porque a gente não está cheio. Que a gente está bebendo de cisternas e não da fonte. Então, nessa noite, eu quero finalizar essa mensagem, cujo título é Capacitação, conclamando a cada um de nós aqui a buscarmos por esse poder. Pela misericórdia do Senhor, a palavra já vem sendo ministrada, já há um esforço, já há um cuidado do próprio Espírito Santo em nos conduzir para ela. E agora, junto com a palavra, nós precisamos do poder de Deus. Para nós e para os outros também. Então, quero convidar você a se colocar de pé. Ore ao Senhor. Fale com Ele. Se você entendeu essa mensagem, se você entendeu que tem desprezado o poder como eu vinha desprezando, clame por Ele. Fale, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque, por alguns motivos, eu negligenciei esse poder. Eu entendi de uma forma diferente. Mas o Senhor mesmo, com misericórdia e graça, sem mesmo que eu estivesse lendo, o Senhor me fez saltar aos meus ouvidos esse versículo e falou:
o poder. Você tem se esforçado pelas Escrituras, mas tem negligenciado o poder. E negligenciando o poder, há um risco de se tornar um homem natural, de enxergar as coisas de Deus com um olhar natural, de viver as coisas de Deus como se fossem naturais. A igreja de Atos não vivia assim. Embora estivesse na terra, era uma igreja que vivia no sobrenatural de Deus. Era uma igreja que acreditava no poder de Deus. Era uma igreja que tinha uma liderança que acreditava no poder de Deus, que vivia influenciado pelo poder de Deus. Não era só a igreja e não era só a liderança, ambos acreditavam piamente no poder de Deus. Viviam as Escrituras e acreditavam no poder. Poder de Deus. Deus quer derramar sobre nós. E não pense você que o que Deus quer fazer sejam coisas distorcidas que você aprendeu, ouviu ao longo do tempo, como entrou no meu coração. Não, é algo genuíno da parte dele. É algo que vai nos aproximar mais dele e nos afastar do pecado. Deus não quer emocionalismo, embora cada pessoa tenha uma estrutura, tenha um temperamento, e Deus respeita isso. O que Ele quer fazer, o que Ele está disposto a fazer, o que Ele ministrou ao meu coração para dizer para nós aqui, é que aqui Ele quer manifestar o poder dEle, para que nós venhamos a transbordar para a glória do nome dEle. Talvez nós não venhamos a encher esse lugar, até porque o propósito de Deus não é esse. Mas que a gente venha despovoar o inferno. O que a gente está aqui não é para a igreja bíblica cristã. O Senhor quer nos encher, não é para a igreja bíblica cristã. É para o reino. Fale com o Senhor. Se o Espírito Santo falou com você, como falou comigo, com uma simples frase: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder. Foi só uma frase que o irmão falou para mim e veio como uma flecha no meu coração. E eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim, Deus. Me perdoa, Jesus, pela minha negligência. Durante esses anos, ó Deus. Me perdoa, Jesus. Eu preciso desse poder. Eu preciso, Senhor. Não há como ser um mordomo da tua casa sem esse poder, Deus. Não há. Não há. Não há como resistir, Senhor, às coisas desse mundo, Pai, nos dias que a gente está vivendo hoje. Sem esse poder, não há. Não há. Me perdoa, Senhor. Agora eu entendi.
Eu entendi que eu preciso, Jesus. Eu entendi que eu necessito, Senhor. Então me ajuda a ansiar, me ajuda a desejar, me ajuda a não desistir de buscar. Porque o Senhor sabe como eu sou. Quantas vezes já comecei propósitos espirituais e parei? E desisti? E fracassei? Quantas vezes eu te procurei pelas madrugadas, querendo algo mais contigo, e não perseverei? Me deixei levar pelas circunstâncias, e desanimei e parei. Muitas vezes. Não me deixa parar, Senhor. Até que o Senhor se derrame, Pai. Não nos deixe parar, Senhor. Não nos deixe desanimar, desistir, mesmo que se levante, Senhor amado, oposição, Pai. O Teu poder é muito importante para nós nesses dias, ó Deus. Ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Senhor. Porque esse poder não vem por persuasão humana, Pai. Não vem por causa de uma canção que fala de Espírito Santo. Mas esse poder vem, Senhor, mediante o Teu querer, a Tua vontade, Senhor. Sobre vidas, ó Senhor, que estão, Senhor, dispostas a serem cheias, que estão dispostas a viver em santidade, Senhor. Em nome de Jesus eu te imploro, Senhor. Derrama do Teu poder, Senhor. Quebra cadeias. Derruba muralhas, ó Deus. Despedaça cadeias, destrói grilhões, ó Deus. E derrama desse poder, a começar por mim, Senhor. A começar por mim, Jesus. Sobre toda a Tua igreja, Senhor. Para que sejamos uma igreja vibrante, Senhor, para a glória do Teu nome, Deus. Para que o Teu nome seja conhecido, Deus, através de nós, ó Deus. Exaltado. Oh, Deus, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Jesus. Ajuda-nos na nossa incredulidade, Senhor. Na nossa fraqueza, Senhor. Oh, Deus, derrama desse poder, Senhor, que está disponível para nós nesses dias, ó Pai. Nós precisamos, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Não queremos ter nomes de vivos estando mortos, ó Pai. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós, ó Senhor. Achando que estamos vivos, ó Senhor, e estamos mortos, ó Pai. Tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Jesus, misericórdia de nós, ó Senhor. Eu te imploro pela Tua misericórdia, Deus. Eu te imploro pela Tua graça, Senhor, sobre nós, ó Pai, sobre o Teu renovo, Pai, sobre cada um aqui, Senhor, sobre mim, Senhor. Eu te imploro, Jesus, eu te imploro, Pai. Eu te imploro pela Tua igreja, Senhor, pelo Teu povo, Senhor, pelo Teu rebanho, Senhor amado. Eu te imploro, Jesus, eu te imploro, Senhor. O Senhor vem agir com misericórdia sobre cada um aqui, Pai. Oh, Espírito de Deus. Oh, Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus.
Jesus, precioso. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Ajuda-nos, Jesus. Ajuda-nos, ó Pai. Socorre-nos, ó Deus, para o louvor da tua glória, Pai. Para a honra e para a glória do teu nome santo, Deus. Reaviva-nos, ó Senhor amado. Faze-nos transbordar, Senhor. Faze-nos transbordar, Senhor. Faze-nos experimentar desse poder, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, desse poder. Nós precisamos, ó Pai. Nós precisamos, ó Deus. Precisamos, ó Deus. Precisamos, ó Pai. Oh, Jesus, precisamos. Oh, Deus, precisamos do teu fogo, Pai. Queimando toda a impureza que há em nós, ó Pai. Dissipando todo o mal, Senhor. Se houver alguma coisa em oculto, Pai, que seja queimado, Senhor, pelo poder que há no teu nome, Deus. Pelo poder que há em ti, Jesus. Pelo poder que há em ti, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Fogo de Deus, acende em nós paixão pelo teu nome. Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós. Fogo de Deus, acende em nós paixão. Fogo de Deus, acende em nós paixão pelo teu nome. Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós, em nós, em nós, a glória do teu nome em nós, para que eles conheçam a Ti através de nós, Senhor, para que eles conheçam a Ti através de nós, para que eles saibam que existe um Deus de verdade, um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que batiza no Espírito Santo, um Deus que transforma, para que eles reconheçam que o Senhor está vivo em meio ao mundo caído, corrompido, para que eles conheçam Deus, para que eles conheçam, para que eles reconheçam que o Senhor é vivo, para que o Senhor existe, Senhor, para que eles conheçam
que eles conheçam. Fogo de Deus acende em nós, paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós. Vem, acende, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós paixão pelo teu nome. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós paixão pelo teu nome. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós paixão pelo teu nome. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Senhor, eu quero te agradecer. Quero te agradecer pelo teu cuidado. Eu quero te agradecer pelo teu despertamento em nós. E que não seja apenas esse momento. Eu te imploro, Senhor, que aquele irmão e irmã que de repente se pegar acordado pela madrugada, que compreenda que é um chamado do Senhor à oração, ao clamor, a descer à casa do olheiro, a suplicar por esse poder, a suplicar por si mesmo, a suplicar por cada um de nós aqui, a suplicar por esse poder que o Senhor quer derramar. Que cada um de nós sejamos despertados pelo Espírito Santo de Deus. E que esse desejo cada vez cresça em nós. Que todo desânimo, que toda voz contrária caia por terra pelo poder que é no nome de Jesus. Que haja cada vez mais crescente em nós fome e sede pela presença do Senhor. Cada vez mais santidade, cada vez mais desejo de estar separados das coisas que nos afastam do Senhor, para a honra e para a glória do nome dEle. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.